talvez já tenhamos ouvido falar, mas é importante a gente relembrar, já que nós estamos num trabalho de tratamento espiritual, né? O nosso tema hoje, ele é especificamente sobre o tema do que trata o nosso trabalho, especificamente, né? Que é obsessão e desobsessão. Então, esse é um trabalho de desobsessão e a gente vai relembrar, então, para que a gente mesmo, né, nós, no nosso dia a dia, tenhamos mais uma vez a clareza, né, dos nossos processos, aquilo que acontece conosco, se nós nos identificamos ou não com alguma desses conceitos que Kardec nos traz, né, não só Kardec, mas também toda a literatura espírita. E lembrando, né, que na própria literatura espírita ela nos traz um termo que ele é definido como assédio, né? E o que é assédio? O assédio, ele é uma interferência que é feita ocasionalmente, né, nas nossas, vamos falar especificamente espiritualmente falando, é algo que interfere na vida de um espírito sobre o outro, que pode ser ocasional, pode ser pontual, e que acontece por questões que a gente não, né, às vezes por afinidade, por ligação vibracional, enfim. Pode acontecer um assédio de um espírito, e esse assédio, na verdade, ele é algo negativo, né? Nós não estamos falando de nada positivo aqui. Então vai vir uma interferência negativa e pode acontecer, então, enfim, de ter algum acontecimento de um mal-estar ou de um pensamento negativo, enfim, situações que vão e que voltam, ou que não são assim pertinazes. Mas quando esse assédio passa a ser algo intermitente, recorrente, aí já passa de assédio para realmente a questão da obsessão, né? É aquela situação em que nós somos o espírito, vamos falar hoje de espírito desencarnado para encarnado. Nós sabemos que existem várias formas, mas hoje nossa conversa é de desencarnado para encarnado. Então, uma vez que aquilo começa a acontecer com certa recorrência, então nós já consideramos que essa interferência negativa é uma obsessão, né? E Kardec, tanto no Livro dos Médiuns como na Gênese, nesses estudos ele classifica, né, em 3 categorias. Ele fala de obsessão simples, né, que é aquela obsessão em que a pessoa sente, né, algo o tempo todo, né, e que ela pode acontecer de várias maneiras, porque ela vai depender de cada pessoa, da característica de cada um, da vivência de cada um, né? Então, o que vai acontecer? Essa interferência através do nosso psiquismo, ou seja, é uma interferência através do pensamento que a gente se liga, né? Ela vai acontecer de várias formas a desequilibrar aquela pessoa que está sendo influenciada. Então, como é que acontece? Eu posso me sentir doente, né? Doente fisicamente, eu posso me sentir doente psiquicamente, né? Existem várias formas em que essa interferência, em que esse desequilíbrio vai acontecer na vida da outra pessoa. Lembrando de novo que isso se dá através do pensamento, né? Então, mas lembrando também que, como a Ivone do Amaral Pereira nos diz, ela diz que essas interferências, quando a pessoa, né, no caso que está sendo obsidiada, ela se sente doente, ela pode ter uma doença, sentir dores pelo corpo, ela pode ter um problema no fígado, no intestino, desequilíbrio psíquico, enfim, vários são os sintomas. Não é que o espírito vai causar aquele problema e ele vai se aproximar psicamente de mim e vai dizer agora você vai ficar doente, vai sentir dor nos rins. Não é isso, né? Mas ele vai de tal forma se aproximar de mim com uma energia negativa a tal ponto que vai me influenciar, me desequilibrar e eu vou manifestar esse desequilíbrio no órgão mais fraco do meu corpo ou naquele mais sensível, né? Então eu posso ser acometido de uma dor horrível nos meus rins
porque eu tenho um problema renal e aquilo é a parte mais sensível do meu corpo. Mas ele não vai determinar que ninguém fique, então agora você será uma pessoa diabética. Não, não é isso. Né? São desequilíbrios que nós mantemos no nosso organismo e aquele, então, vai ser um sintoma que se manifestará. Né? Então, muito bem, nós temos essa forma que, na verdade, né, Kardec classifica como simples, que, na verdade, de simples não tem nada, né? Mas é como ele coloca, porque a próxima categoria é a subjugação. O que seria a subjugação? Então, lembrando, nós temos aqui a influenciação espiritual negativa sobre um outro espírito, certo? A subjugação é uma fase mais, vamos dizer assim, avançada da obsessão simples, algo mais, vamos dizer, forte, né? Porque é um estágio em que, por exemplo, na obsessão simples, a pessoa tem noção, não estou bem, eu preciso de ajuda, né? Eu sei que não sabe o que é, mas eu preciso de um médico, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de alguma coisa, não sei o que é, não estou bem. Na subjugação, a pessoa sabe que não está bem, sente algo diferente, sabe que o seu corpo está reagindo de uma forma diferente, ou se sente doente, ou enfim, mas ela diz, não adianta me ajudar porque isso não tem jeito. Ou seja, acha que não vale a pena lutar por aquilo, né? Ou seja, se sente incapaz, ela desiste de querer resolver aquela situação, subjugada, né? Os casos profundos de depressão, por exemplo, pode ser um caso de subjugação, que é que a pessoa ela se depara com uma situação que ela entrega os pontos, ela não quer mais ver a luz do dia, ela não quer tomar banho, ela não quer mais nada mais vale a pena, né? E a pessoa que está de fora também não adianta fazer nada para forçar aquela situação, né? Então tem que ter assim enfim, o tratamento, a gente sabe que são vários tipos de situações, né? Não é o caso agora aqui de nós discutirmos sobre isso, mas uns casos de profunda depressão muitas vezes são casos de subjugação. E aí nós temos um outro estágio que Kardec nos traz, que é a fascinação. Então, no caso simples, a pessoa tem consciência e que ajuda. Na subjugação, tem consciência que algo não está bem, mas acha que não vai valer a pena. E no terceiro caso, que é a fascinação, a pessoa não vê nada errado, acha que os outros é que estão errados. Não, comigo está tudo bem, vocês é que estão com problemas, né? E aí, então, é o caso talvez mais difícil de se lidar, né? Porque são questões assim que a pessoa não se percebe, né? Fazendo coisas, né? Tendo atitudes que não são, né? Atitudes dentro de uma normalidade psíquica. Nós não podemos entrar em muitos detalhes, infelizmente, né? Mas a gente está falando genericamente do que a doutrina espírita nos traz, e nós gostaríamos também de complementar com o que Ivone do Amaral Pereira nos diz no livro Devassando o Invisível, que ela também, estudando as questões da obsessão, ela classifica de uma forma interessante também esses fenômenos, né, da influenciação espiritual. Ela diz que existem as formas odiosas e não odiosas de obsessão, né? Então ela diz assim, que as odiosas, né, elas se dão por acho que, deixa eu ver aqui que eu anotei, se dão por vingança, né, que na verdade, o que o Kardec traz é tudo isso, lógico, mas é que a Ivone ela vai esmiuçar um pouquinho mais, né? A vingança, eu prejudiquei alguém em algum momento e esse espírito, ao desencarnar, quer se vingar de mim, né? Então ele não gosta de mim, ele acha que eu o prejudiquei, né, em uma vida ou numa vida passada, né? Então esse espírito ele me persegue, né, ele tem aquela forma ainda de pensar que ele precisa se vingar para me prejudicar porque ele se sentiu prejudicado, né? A maioria dos casos, a grande maioria dos casos se dá em questões de vidas passadas, né? Pode ser na vida presente, pode ter acontecido algo na vida presente que eu fiz, né? Ou que aquela pessoa se sentiu prejudicada por mim, que veio a desencarnar nessa existência e também me perseguir. Pode ocorrer.
mas a grande maioria se refere normalmente a questões das vidas passadas, né? Também existe a questão odiosa, não porque o espírito não goste da pessoa, mas pela causa que ela defende. Então, às vezes, nós nos dedicamos a alguma situação, algumas causas, alguns trabalhos, né? Normalmente em auxiliar alguma situação, né? Então, às vezes, nós somos envolvidos com trabalhos que, eu vou trabalhar naquela comunidade, vou ajudar aquela situação ali daquela comunidade que vive uma situação de vulnerabilidade, uma comunidade difícil, né? E aí, aqueles espíritos que não querem que isso aconteça, o que eles vão fazer? Eles vão querer também nos perturbar, porque eles não querem que aquela situação ali se resolva, muitas vezes, né? Porque todos nós somos assim, né? Nós, quando somos amigos de alguém e ele tem um inimigo, nós viramos inimigo também, não é isso? Mas isso também não pode nos suscitar a ideia de que, então, o trabalho, né, quando eu me dedicar a alguma causa mais assim, complicada, eu vou ter obsessores. Isso também não pode ser a nossa ótica, né? Teremos, né? O próprio fato, às vezes, de nós trabalharmos aqui na casa espírita, né? A gente sabe que nós temos os nossos inimigos e a gente tem que, às vezes, que colocar o pé firme e ficar aqui e dizer, não, a gente vai continuar aqui, né? E muitas outras situações. Nós não estamos falando só de casas espíritas, qualquer trabalho que seja feito por albergues que funcionam, né, que não são da doutrina espírita, qualquer trabalho que seja feito nas comunidades, nos hospitais, que atendem situações difíceis, essas pessoas, elas estão ali interferindo, às vezes, em situações que aquelas entidades não gostam, porque gostam de ver ali o sofrimento, a tristeza, né? Então, prezam por aquilo e vão prejudicar, vão querer prejudicar. Porém, quando nós nos dedicamos ao bem, e essa é a grande questão, nós temos muito mais amigos do que inimigos, né? Muito mais. Então, a gente não pode simplesmente pensar, poxa, vou ter um inimigo aí se eu me envolver numa causa, né, humanitária. Não é isso, né? Mas a gente tem que entender que virão obstáculos, virão. Como nós aqui, por exemplo, quando a gente quer vir aqui para o tratamento, né? Existem aqueles, né, que não querem que a gente venha para o tratamento e vão fazer de tudo para que aquele caminho, que algo aconteça ali, que o carro quebre, que dê ali um problema no trânsito, a gente se atrase, não consiga chegar. Sempre há um obstáculo e nós temos que ter consciência disso. Vale o que? A nossa perseverança. É isso que a gente tem que ter claro e certo para nós, né? Pensando que os nossos ajudantes, os nossos amigos, né, os nossos companheiros que nos socorrem são em muito maior número, né, e a gente tem que contar com eles, né. E teria ainda muitos outros, né, e eu só gostaria de lembrar que são várias as formas que às vezes nós nos ligamos a esses nossos inimigos do passado, né, mas lembrando que eles só suscitam em nós algo que já existe, né? Então é como se eles alimentassem, como se eles colocassem um adubinho ali naquilo que já existe dentro de nós. Então, se eles quiserem nos prejudicar, né, por questões que a gente, enfim, né, não vem ao caso, eles vão só procurar em nós aquilo que já existe, né? Não adianta um espírito se aproximar de mim e dizer assim, olha, psicamente querer me influenciar a me suicidar, por exemplo, se eu não tenho ideia, se eu não tenho ideação suicida. Não adianta, não vai plantar nada na minha mente, né? Mas ele vai procurar em mim algo que vá mexer com o meu psiquismo e que eu acredite naquilo, que vá, né, alimentar aquilo dentro de mim, né? Então, lembrando sempre que nós é que damos, às vezes, algumas aberturas, mas nós mesmos podemos trabalhar isso também, né? Para tudo tem uma solução, principalmente quando nós nos sintonizamos com o bem. E essa é a grande, vamos dizer assim, o grande antídoto que nós podemos utilizar é a sintonização com o bem, é a nossa perseverança em continuar acreditando que nós não estamos nunca sozinhos,
que nós temos o nosso mentor, que é o nosso GPS da vida. Ele vai sempre nos monitorar, ele vai nos orientar, ele vai corrigir a nossa rota quantas vezes for necessário, porque muitas vezes a gente desvia do nosso caminho e ele vai lá com muita paciência e recalcula aquele nosso caminho, quantas vezes for necessário. Então a gente tem que ter essa certeza, né? Que nós não estamos sozinhos, por mais difícil que algumas situações possam parecer, e elas são difíceis, né? Elas são difíceis, mas elas têm solução, né? E a nossa perseverança no bem, ela é fundamental. A perseverança no bem, a gente não está dizendo apenas assim, vamos fazer um trabalho comunitário, vamos fazer um trabalho de assistência. É isso também, com certeza. Mas às vezes o próprio fato de nós estarmos dentro da nossa casa, firmes no propósito de resolver a questão lá dentro da minha casa, né? Eu tenho, por exemplo, tenho um filho problemático, eu estou com um filho que está nas drogas, digamos. E esse filho, eu não vou desistir dele nunca. Ele é o meu filho e ele vai, enfim, até eu não vou desistir. Porque para esse amor não tem que existir limite. E onde tem amor tem a ferramenta necessária para que a gente lute, para que a gente persevere nas nossas dificuldades, né? Então, tudo que se acomete na nossa vida, a gente tem que ter a certeza que, mesmo que lá na frente não saiu como eu queria, puxa vida, eu me dediquei tanto, e no fim, puxa, não deu certo aquilo, né? Mas não vai ser por nossa falta de perseverança, nem por falta de amor da nossa parte. Aqui a gente tem que ter o nosso espírito, a nossa consciência em paz, que a gente fez tudo o que a gente podia. E ter certeza que enquanto nós estivermos à procura, né, de sempre pensar o bem, de emanar o bem, nós estaremos sempre amparados e socorridos. Nós já passamos do nosso horário. Nós vamos continuar agora, aqui conectados com a nossa espiritualidade amiga, e vamos recolher todos os benefícios que nós desejamos para esta noite, para o que viemos aqui buscar, com muita fé, com muita esperança. Nos mantenhamos em preces, conversemos com Deus, conversemos com Jesus, abramos o nosso coração para eles, né? Enviando as nossas súplicas, né? Pedindo que eles nos ajudem naquilo que ainda não somos capazes de resolver sozinhos. Que assim seja.